Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Amém, amém. Eu estava louvando e vendo, às vezes, já parou para reparar, irmãos, que quando a gente está louvando, a gente fica nesse movimento assim. E uma vez eu, curioso sobre por que a gente fica nesse movimento assim, se embalando, e eu vi um pregador falando que o Espírito Santo, ele é um fogo. E o fogo, já viram uma vela? Como é que ela faz? Ela vai se mexendo. E o fogo do Espírito Santo na nossa vida, quando ele está em nós, ele vai nos embalando. Nós vamos nos embalando, desembalando. Isso é maravilhoso, irmãos, de sentir essa presença dessa forma. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade. Te adoramos, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, pastora, por sempre estar confiando na gente. Trouxe uma mensagem que eu venho preparando já há mais de um mês. Aos pouquinhos a gente vai indo. A pastora às vezes convida, né? Agora a gente não sabe quanto. Eu vou me preparar. Então, antes dela passar para nós a escala, eu já estava preparando a mensagem, irmãos. E a pastora falou assim, viu, pregadores, usem o tema unção de conquista. Eu já tinha preparado algo nesse sentido, pastor. Então, graças a Deus, glória a Deus e louvado seja Deus por isso, por essa conexão. Nós falamos muito, irmãos, sobre prosperidade. Muitas vezes eu prego aqui na igreja e falo sobre como nós avançarmos, como nós conquistamos, 5 passos às vezes. E dessa vez eu quero falar para vocês de 3 âncoras que nos atrasam para conquistar a nossa promessa. 3 âncoras que paralisam o nosso processo. E lá no livro de Números, capítulo 14, Números capítulo 14, a gente vai meditar sobre ele, sobre essa história que todos conhecem, mas sempre nós extraímos algo produtivo e ensinamento para os nossos corações. Números 14, versículo 11, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Palavra forte, né, irmãos? Até quando? Deus está falando ao povo. Até quando? Vamos orar. Pai, te adoramos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, pelo Senhor estar em nossas vidas e nos usar, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que a minha vida seja diminuída e o Senhor cresça, apareça e use a minha vida, Pai, para que a bênção chegue a cada um, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquilo que eu preparei, Senhor Deus, eu possa ensiná-los, Pai querido, segundo a Sua vontade, Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada um que está aqui nessa noite e a família de cada um também, Senhor Deus. Que possamos sentir a Sua maravilhosa e poderosa presença em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, irmãos. Podem se assentar. Eu dei um título para esta mensagem: As 3 âncoras que te prendem no deserto. Como eu vinha preparando essa mensagem, era 5. Eu falei, eu vou diminuir para 3. Mas é muito mais. Mas essas 3 que eu senti de Deus, que são fortes na nossa vida e precisamos compreender. Se algo na sua vida, se algumas dessas âncoras estão te segurando para você avançar. Eu li Números, capítulo 14, e aqui no meu título do versículo 14, a revolta do povo. Para nós contextualizar a história, aqui Moisés está conduzindo o povo durante o deserto. Então esse povo veio do cativeiro, de 400 anos de escravidão, sendo escravizado, chicoteado, maltratados, um povo surrado, um povo sofrido, que clamava a Deus para ser liberto daquela situação. Deus levanta Moisés, vem as pragas, liberta, passa pelo Mar Vermelho, aquela maravilhosa, aquele
milagre maravilhoso de você ver o mar se abrir e você passar seco com mais de 1 milhão de pessoas por ali. Então aquele povo vendo todas essas maravilhas de Deus, vendo essas grandes milagres que Deus veio feito, então eles avançam, o mar se fecha e acabou o Egito ali. Agora eles estão livres para conquistar uma promessa que Deus fez a Abraão há 400 anos atrás, que eles teriam uma terra que emana leite e mel. Então agora esse povo escravizado está livre e tem a proteção de Deus junto com eles, porque no deserto, calor escaldante e frio e forte demais. Então Deus agora vem sobre a vida deles e começa a protegê-los com uma nuvem durante o dia, que creio que virou um ar-condicionado para eles ali, e à noite uma labareda de fogo que ia aquecendo aquele povo. Eles estavam marchando. Já pararam para analisar e imaginar a cena de você vivenciando Deus presente, porque Deus estava presente com eles, você vendo à noite uma labareda de fogo te protegendo, te aquecendo, durante o dia uma nuvem fresquinha para você. Então este povo começa a viver esse milagre, começa a conquistar, começa a ver, sentir a promessa. Então eles começam a andar no deserto alguns dias, e durante 3 dias eles procuraram por água, e já no 3º dia eles começam a reclamar. Que faltou água, que eles estavam com sede. E Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a água para eles. Eles começam a reclamar de fome, e Deus fala assim: tá tudo bem, agora eu vou dar uma comida especial. Seu maná todas as manhãs, padaria nunca faltava, sempre estava lá prontinho o pãozinho com gosto de mel e coentro, dizem que a Bíblia que era como se fosse uma concha, mas era a porção exata. A Bíblia fala assim que se você come demais, pode pegar, se você come pouco, também pode pegar. A Bíblia fala que dava certinho para o comilão e para aquele que comia pouco também. Agora, se sobrasse, apodrecia e cheirava mal no outro dia. Então, Deus sempre supre a nossa necessidade certinho. Nunca sobra e nunca falta. Deus sempre cumpre. E o povo, recebendo isso, agora faltou mais um item, queria carne. Então, Deus manda carne. Vem codornas. Falou assim: vocês querem carne? Então tá bom, vou mandar. E manda um monte. E vem uma nuvem de codornas. A Bíblia fala que elas vinham a 2 côvados, mais ou menos dessa altura do chão. Dá para você pegar e catar, todo mundo pegava, até criança pegava. Tem um capítulo que vai falar assim que tanto que eles comiam carne que saltava para os narizes. Imagina a quantidade, sobrando. Então é nesse ambiente que esse povo está vivendo. Ambiente de milagres, de proteção de Deus, de vivência de Deus. Só que essa viagem, irmãos, esse trajeto que eles tinham da libertação, de ser libertos do Egito, até eles chegarem na Terra Prometida, vocês já viram, a distância mais ou menos é entre em torno de 400 a 500 quilômetros, depende mais ou menos, pode chegar até 700. A pastora conhece lá, né, pastor? Já andou por lá. Então, era uma distância que mais ou menos se levariam 40 dias para percorrer esse trajeto. Deuteronômio fala de 11 dias, mas vamos colocar como 40, vamos deixar um pouquinho a mais, porque eram 1 milhão de pessoas. Mas esse tempo de 40 dias não aconteceu. Eles vaguearam, andaram por 40 anos. Então era uma estadia de 40 dias, levou 40 anos para eles conquistarem a promessa. E a maioria daquele povo que recebeu, que saiu, não conquistou. Por que eles não conquistaram? Por que atrasou? Por que eles não chegaram? Aqui nós entramos na mensagem. A primeira âncora, o primeiro pecado que segurou eles, que não deixou eles avançar, que começou a arrastar e demorar esse povo, foi um coração que reclamava e duvidava. Números 14:2 diz assim: toda a comunidade começou a queixar-se. Toda a comunidade, todos
começaram a queixar-se. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse. Quer continuar lá? Toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. A primeira âncora é a mais pesada, é a âncora da murmuração que nasce na incredulidade. O povo viu o mar se abrir, viu o pão descer do céu, foi guiado por uma coluna de fogo, mas diante do primeiro gigante que eles fizeram, reclamaram e duvidaram. A murmuração é uma oração ao contrário. Em vez de clamar ao céu, você amaldiçoa o seu chão. Cada queixa é uma pá de areia em que você joga sobre a sua própria promessa. A gente ouve muito, irmãos. E isso, infelizmente, é todos. Eu também estou no meio. Nós reclamamos. Nós somos reclamões. Nós estamos comendo bênçãos. Nós estamos sendo alimentados por Deus diariamente. Deus tem suprido as nossas necessidades e nós estamos reclamando. Reclamamos do tempo, reclamamos da casa, reclamamos do carro, reclamamos do ambiente, do trabalho, da igreja, dos líderes. Reclamamos. Não há nada tá bom. Não há nada que nos satisfaça. E isso vem de anos, porque nós devíamos estar aprendendo, lendo a Bíblia e aprendendo que esse povo reclamou, se queixou e não conquistou. Atrasou. Está aqui um ensinamento para nós. Há mais ou menos 3.500 anos atrás, escrito essa história, está aqui sendo contada e repetida várias e várias vezes, e nós não estamos aprendendo porque nós continuamos reclamando. E isso começa a atrasar. Em vez de nós estarmos agradecendo por tudo que Deus tem feito, agradecendo a Deus, obrigado Deus. Obrigado, levantar pela manhã, obrigado por mais um dia, chegar à noite, final da noite, obrigado Deus, o Senhor me deu alimento, o Senhor me cuidou de mim. Conversava agora com o Polaquinho, foi para Curitiba, fez o cateterismo, hoje está aqui dentro da igreja, segunda-feira ele esteve lá fazendo cateterismo. O que você me disse, irmão? Não tenho nada. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Gratidão, ele não me falou assim, está me doendo, ele não falou isso, ele falou, não tenho nada. É isso, irmãos, nós temos que tentar procurar encontrar os detalhes que Deus tem cuidado de nós, procurar olhar para Deus, o que Ele tem feito para a nossa vida, tudo o que Ele tem suprido em nós, e ser grato pela igreja que nós estamos aqui. Irmão, nossa igreja é linda e maravilhosa. Tem tantas outras igrejas que começam aqui em lugar. Hoje nós estávamos passando por um local, eu vi uma igreja que está mudando, todo mês está em cada lugar. Nós estamos aqui com um ponto fixo. Uma igreja bonita e maravilhosa, glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo trabalho. Às vezes o teu trabalho é difícil, o teu trabalho é dolorido, é árduo, mas Ele está te suprindo agora, nesse momento. Comece a trabalhar um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais, para Deus te tirar de lá e colocar em outro lugar melhor. Peça a Ele. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Tozer diz assim: a murmuração é a confissão de que ainda não confiamos em Deus. A murmuração é a confissão de que ainda não confiamos em Deus. Então, cada vez que você murmurar, reclamar, você está dizendo assim, não acredito que Deus vai fazer isso por mim. Eu acho que Deus não vai fazer isso. Porque você não está confiando totalmente em Deus. Você está tentando agir da sua forma. Eu consigo, eu sei como é que faz. Quando a boca fala, não temos água, o que ela quer dizer, o que o coração quer dizer? Deus nos abandonou, vocês deixou nós aqui no deserto. Lá no Egito, nós éramos escravizados, mas nós tínhamos. Que saudade do Egito, eles dizem, a escravidão era melhor que a promessa. O ambiente que eu estou não vai ser melhor do que a promessa de Deus. Ou, os gigantes são grandes demais, como a gente vai ver para frente. Estão dizendo que Deus é pequeno demais. A sua fé não é medida na mudança, a sua fé é medida no deserto. É fácil de adorar a Deus com a mesa farta, mas quando o maná tem o mesmo gosto todos os dias, a incredulidade te faz ver gigantes maiores que Deus. A fé te faz ver um Deus maior que qualquer gigante.
Lembre-se da frase de Spurgeon que diz que a fé é o bilhete para Canaã. Quem o perde, morre no caminho. Vou repetir. A fé é o bilhete premiado para Canaã. A fé é o bilhete da Mega Sena que você conquistou para o seu desejo. Se tiver fé, para você conquistar aquilo que Deus preparou para você. Agora, se você perder esse bilhete premiado, bilhete da Mega Sena que você perdeu ele, perdeu 1 milhão, perdeu a tua bênção, perdeu aquilo que Deus tem preparado para você. O que a sua boca tem declarado no deserto? Deserto, irmãos, é necessário. É necessário todos nós passarmos pelo deserto. Credo, irmão? Sim. O deserto vai nos ensinar. O deserto, ele vai nos orientar e nós vamos nos aproximar de Deus, porque no deserto você não tem barulho. O deserto, com a palavra que nós vem na nossa mente, é árido, sem nada, sem vida. Lá é só você e Deus. Então é necessário, porque lá você vai ter somente Deus. Então o deserto é necessário, mas ele não é para ser eterno em nossa vida. Ele é passageiro. É por um período de tempo para nós aprendermos e nós avançarmos. É para nós darmos uma orientada de Deus, receber de Deus e avançarmos. É para isso que o deserto da nossa vida funciona. Então, a murmuração e a incredulidade vão te atrasar da promessa. Quem aqui tem promessa? Quem aqui tem um sonho, um desejo? A Canaã, a tua Canaã, é o sonho, é o desejo que você tem. É a promessa que dentro do teu coração você deseja. Aquele desejo que você tem dentro do teu coração é a Canaã de Deus. É a Canaã que Deus está colocando para você. Se você tem um sonho, tem um desejo de conquistar algo, Deus está dizendo para você, essa é a tua Canaã. Agora, se você começar a ter incrédulo e murmurar, reclamar, essa conquista vai te atrasar. Essa âncora vai ser pesada e você vai demorar a chegar a conquistar. A segunda âncora que nos prende, que nos deixa mais devagar de alcançarmos o objetivo, é um coração preso ao passado. A segunda âncora é a saudade do Egito. Números 11, 5 nos diz: lembramo-nos dos peixes que comíamos no Egito? Dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça? E dos pepinos e dos melões e dos alhos porós e das cebolas? E teus alhos silvestres, outras versões falam. Mas este povo, esqueceu do chicote, da escravidão, da humilhação e só se lembraram dos temperos. Trocaram a promessa de uma terra inteira pelo gosto de uma cebola. Quando eu compreendi isso, irmãos, eu fiquei maravilhado. Porque você pare para pensar. Por que, né, o povo está lá no deserto? O que tem, né, às vezes de mal você ter uma comida temperadinha tão boa, né? Eu sou contra a cebola, né? Tá aí a minha esposa que sabe disso. Eu não gosto de cebola, mas eu sei que faz parte do tempero e é importante, a comida fica com um gosto diferenciado, né? E os temperinhos, um gosto, aí você vai ler aqui, o maná era o gosto de coentro com mel, como eu falei, delicioso por Deus feito, mas todos os dias, às vezes as pessoas podem reclamar, às vezes dá uma enjoada, oh Deus, só isso. Então eles começaram a lembrar do Egito, que lá eles tinham esses temperos, lá eles tinham os peixes de graça. Poxa, o povo era escravizado, humilhado, como eu li aqui, e eles lembravam disso, da comida, eles queriam retornar a pegar essa comida, eles queriam ficar debaixo da chibata do que está vivendo na presença de Deus. Mas quando eu entendi isso, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora assim, cebola, quem é da agricultura aí vai saber melhor que eu, dá em quase tudo quanto é lugar.
Pepino, se não for temperado, que gosto que tem? É água. Pepino, minha esposa plantou esse tempo atrás lá em casa, ela colheu durante uns 2, 3 meses. Fartura de pepino lá. Dava em qualquer lugar. Peixe, qualquer rio, você pode encontrar. Alhos porós, alhos silvestres, aí depende da região. Mas o que eu quero dizer com isso? Essas comidas que eles estavam reclamando, pode ser encontrada em qualquer lugar para nós hoje em dia. Agora, comida preparada pelo próprio Deus, maná, diário, na hora certinha, era somente na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ou algum de vocês aqui já comeu o maná? Ou você já tomou alguma água ferida da rocha? Não de um riacho, mas saindo de uma rocha, algo seco. Deus fez brotar água da rocha. Essa era Deus cuidando. Então o povo reclamando desse tempo e não vendo o que Deus estava fazendo. Nós estamos dentro da igreja, muitos de nós há muitos anos, e não estamos mais enxergando Deus nas nossas vidas, os milagres de Deus, e estamos dizendo: ah, como era bom no passado, ah, como era bom aquele tempo, ah, porque quando eu não era crente, como eu já ouvi, como não era crente, não me acontecia esse tipo de situação, agora eu estou sendo provado. Então nós começamos a reclamar e lembrar do passado. Isso se chama cegueira espiritual, é quando você idealiza o passado que Deus já te libertou e se torna cego para o milagre que Ele ainda está fazendo hoje. Você não percebe que a sua roupa não envelhece, que seu pé não incha, porque está ocupado demais sentindo falta de algo que te aprisionava no passado. C.S. Lewis diz assim: não há progresso sem abandono do passado. Não há progresso sem abandono do passado. Paulo vai dizer: renove a sua mente, mude, comece a evoluir, pare de se apegar no passado, que o passado era mais fácil. Não, é hoje, é o tempo que Deus está te servindo hoje. Não volta mais o passado, avance, creia que aquilo ficou para trás. Se foi um tempo bom, creia que Deus vai preparar algo melhor ainda para você. Mas é na fé, é colocando na presença de Deus, é se lembrando, como eu já falei, sendo grato, é esquecendo. Quem tem saudade do Egito ainda não entendeu o valor de Canaã. Deus te tirou da escravidão para você viver, Deus te tirou da escravidão para você viver de memórias. Ele te deu o maná de hoje. O passado é lugar de referência, não de residência. Pare de romantizar o seu passado. Qual é o Egito para o qual você continua olhando para trás? Um relacionamento que acabou? Um erro que Deus já te perdoou? Deixe o que ficou para trás e abrace o sustento que tem para você hoje. Comece a viver daqui para frente. Esqueça, seja grato por tudo que já passou, mas aqui para frente Deus tem algo bom, novo para você. Pare de ficar olhando para trás e te deixando seguro, não deixando você avançar e conquistar. É dessa forma que Deus quer. A terceira âncora, e essa é uma âncora que eu aprendi com o passar do tempo no meu casamento. O coração que gera divisão. A terceira âncora destrói por dentro, é a divisão. Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. Números 16, 1 e 2. Enquanto deveriam marchar juntos contra o inimigo, eles começaram a lutar entre si. A rebelião de Corá não foi um debate de ideias, foi um atentado contra o propósito de Deus. Entendam que em Gênesis capítulo 26, se eu não estou me falando em memória, 1, 26, agora não me recordo bem, diz assim, que quando eles estavam construindo a Torre de Babel, Deus olhou para eles e falou assim: este povo, falando a mesma língua, unidos no mesmo propósito, eles vão conquistar muitas coisas.
Então agora desçamos e confundamos a língua deles. Você fala assim, poxa, mas eles estavam unidos, um propósito, Deus quer confundir a língua deles? Mas é que o propósito deles não era o céu. O propósito deles é o coração deles se serem salvos, de não acontecer outro dilúvio. Eles queriam se proteger sem a presença de Deus. Mas Deus deixou ali uma chave importante para nós. Quando nós estamos unidos com o mesmo propósito, buscando com o mesmo sentimento, as coisas começam a fluir. No casamento, quando você e a tua esposa, ou você e o teu marido concordam em algo, pode ter certeza que a bênção é grande e tudo dá certo. Nós já provei isso várias e várias vezes no meu casamento. Quando eu desejo algo e a Camila deseja algo e nós não concordamos, não dá certo. Dá uma briga, dá uma discussão, dá um enrosco e não dá. Agora, quando nós se alinhamos, quando nós dois sentamos e concordamos juntos, quando há concordância entre nós dois, irmãos, a coisa é de uma paz e de uma alegria e de uma bênção tamanha. Vocês não podem viver em divisão. Entre em consenso. Não quero dizer aqui para nós vivermos em uniformidade, mas sim em unidade. Uniformidade seriam todos iguaizinhos com um só falando uma coisa. Não, unidade. Às vezes é discordando de algumas situações, mas todo mundo entende que é o bem para todos. Vai dar certo. Essa semana eu vi no fórum, como é que é quando eles fazendo audiência. Assisti uma audiência e durante essa audiência estavam várias pessoas ali, tinham mais de 10 ali, e um falou assim, todos nós aqui já concordamos com isso, somente você. Será que nós 9 estamos errados e só você está certo? E eu fiquei pensando naquilo. Não há, e isso não consegue entrar em consenso, eles não conseguem entrar em consenso naquela situação por causa de uma pessoa. E as coisas estão atrasando na vida deles, já se passaram anos dessa situação, e não se resolve porque eles não chegam num consenso faltando uma pessoa. Enquanto deveriam marchar juntos contra o inimigo, eles começaram a lutar entre si. A rebelião de Corá não foi mais um debate de ideias, mas foi um atentado contra o propósito de Deus. Nenhum exército vence uma guerra lutando contra os seus próprios soldados. A divisão consome tempo, a energia e o pior, a presença de Deus. Onde há contenda, o Espírito Santo se entristece. Pense na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. A obra está parada por falta de poder ou por falta de unidade? A bênção de Deus é derramada onde os irmãos vivem em união. Você tem sido ponte para unir ou muro para separar? Essas 3 âncoras, irmãos, esses 3 pecados que carregamos, nos atrasam de nós conquistarmos a nossa terra prometida. Se você se identificou com algum deles aqui hoje, pode ter certeza que está atrasando a sua conquista da terra prometida. Se algo entre vocês aqui está acontecendo isso, vocês podem vaguear por 40 anos e às vezes podem nem conquistar aquilo que Deus preparou para vocês. Eu queria já ir terminando, e com isso eu convidar já o louvor para estar aqui em cima. Um coração que reclama e duvida, um coração preso ao passado e um coração que gera divisão. Canaã não é para os perfeitos, é para aprendermos no deserto. O deserto não atrasa quem aprende, só atrasa quem insiste em reclamar. Talvez você esteja aqui hoje e a sua jornada tenha sido longa demais. Você se identifica com essas âncoras. Você tem reclamado, mas mais que adorado. Você tem olhado para trás do que para frente. Você tem sido causa de divisão
em vez de paz. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração diante de Deus. Essa palavra eu tenho certeza que veio para mim, de ensinamento. Eu aprendi muito com isso. Eu tenho certeza que também vai entrar no seu coração. Porque você pode olhar para essa mensagem e dizer assim: bom, mas é difícil, não é fácil de você conquistar Canaã hoje em dia. E nós olhamos para duas situações. O povo saiu, entrou no deserto e ficou 40 anos. Era para 40 dias. Jesus Cristo entrou no deserto e ficou 40 dias. Quando ele sai do deserto, ele é tentado pelo diabo e ele está apto, pronto para poder conquistar aquilo que Deus colocou para ele. A missão dele estava pronta. Jesus colocou: agora em 40 dias estou pronto. Por que ele venceu? Porque ele em nada pecou. Glória a Deus. Podemos se comparar a Jesus? Jamais. Mas podemos olhar para ele, olhar para as situações dele e podemos também encurtar esse caminho de 40 anos para menos. Porque Deus sabe. Lá no Monte Sinai vai ter um momento que ele vai descer e vai falar com você. E é nesse momento que você vai receber os mandamentos e a promessa em seu coração. Fique de pé, irmãos. Vamos louvar com o desejo do coração dos irmãos. Amém?